Então, poucas coisas que você tem controle, você está focando sobre o que você não tem. Ou seja, ignorância. Já vou começar aqui com uma coisa maravilhosa da nossa querida Maria Aparecida, que é uma aluna incrível, que está sempre aí com a gente, sempre fazendo parte das lives. Ela falou assim, a minha mãe é uma suicida. Entenda que a sua mãe é só sua mãe. Ela não é uma suicida. Ela teve uma experiência de suicídio, onde ela foi, mas ela não é isso. Não veja ela como alguém menor, medrosa, pequena, ou que se diminuiu. Ela teve essa experiência na vida dela e ela não é isso. Isso não define uma pessoa, entende? Ela é ainda sua mãe, é um ser espiritual maravilhosa. Quando você coloca um rótulo nela, você está julgando ela e você se coloca acima dela. E você caga a tua vida toda por causa disso. Então não dê rótulos, porque ela simplesmente é. Tá? E o Paulo pode falar com know-how sobre isso, além de ter essa experiência na vida, tem experiência estudando sobre isso. Uma grande sacada que eu tive na vida foi que o motivo de todos os nossos sofrimentos está no julgamento que consciente e inconscientemente nós fazemos. E a maioria do julgamento que nós fazemos é inconsciente. E sem perceber nós julgamos os pais. Sem perceber disso. Então, quando eu passei aí na primeira graduação, depois foi a administração, depois eu fiz 3 pós-graduações e depois de fazer psicologia. Eu já me encantei aí com todo o trabalho de Freud, todas as fases, as 5 fases psicossexuais. Então, achei aquilo fantástico. Então, comecei a entender exatamente todas aquelas 5 fases, né? Fase oral, fase anal, fase fálica, né? Então, comecei a entender todas aquelas fases. Eu falei, uau, que fantástico. Eu comecei a entender tudo isso. Falei assim, olha quando o ser humano já começa o julgamento sem perceber. Então, quer dizer, quando nós definimos isso, nós temos aí 46 cromossomos. 23 cromossomos do pai e 23 cromossomos da mãe. Então aqui você tem, se você imaginar uma árvore genealógica aqui, tem o seu pai, tem a sua mãe. E o seu pai, ele tem também um pai que tem uma mãe. E sua mãe também tem um pai e tem uma mãe. E essa árvore vai se multiplicando. Você vai visualizar que tem 1 milhão de pessoas nas suas costas, em média. E essas pessoas estão contribuindo com os bônus e os ônus com você. Então, ganhar a fazenda do seu pai é muito bom. Herdar os apartamentos é muito bom. Herdar o dinheiro é muito bom. E por que que não o ódio, o rancor, a mágoa? Então, quer dizer, nós queremos olhar para o que nós entendemos que é bom aqui na Terra. O que nós queremos ver na nossa ignorância e na nossa percepção, que essas coisas são as coisas boas. Que isso é coisa boa. Então isso nós queremos receber de herança. Mas nós esquecemos que tem um fator muito mais profundo nisso, que é a herança genética. E dentro dessa herança genética, eu quero convidar vocês para afirmar essa frase aqui, e todo mundo escrever essa frase. Vamos lá. Eu não sou vítima da minha hereditariedade. Eu sou um mestre na atividade genética. Eu não sou vítima da minha hereditariedade. Sou mestre na atividade genética. Então, o que Deus quer? E o Gamanol foi muito feliz quando ele fez. Olha só, essa árvore aqui, beleza, mestre. Muito bom, fantástico. Essa árvore aí que foi fantástica. Olha só, nem combinamos isso. Esse cara fantástico aí já está em sintonia. Que momento fantástico, Gamanol. Fantástico. Então, imagina o seguinte, pessoal. Se você pegar isso aqui agora, nos próximos 5 minutos que eu e o Gamanol vão colocar aqui para vocês, já vai valer 1 milhão essa live. Vai valer 1 milhão. Porque 1 milhão não vai pagar o resto dos anos que você não vai carregar o peso. Que em 5 minutos nós vamos desconstruir aqui agora. Em 5 minutos, segura. Existe uma energia que é uma energia sexual. A grande maioria das pessoas entende que a energia sexual é para o sexo. Não apenas. O sexo é um dos motivos, mas também toda mobilidade, todo movimento, tudo que você faz está relacionado com a energia sexual. E essa energia sexual que você recebe do pai, que você recebe da mãe, essa energia te ajuda e te possibilita um movimento. Então, o que nós
precisamos verdadeiramente receber dos pais amor, gratidão e honra com essa energia. Só que qual que é o problema? Nós invertemos o papel e começamos a julgar, começamos a achar que deveria ser assim, achar que ele deveria ser carinhoso, achar que ele deveria ser assim, achar que ele não fez, achar que ele não fez. Então nós invertemos o papel. Quando nós invertemos esse papel, nós começamos a entrar nesse veneno que nós tomamos inconscientemente. E esse veneno nos faz muito mal. Então a gente pega esse veneno e começa a distribuir o veneno para os filhos, para o esposo, para a esposa. É como se a gente falasse, tome um pouco de veneno, aceite um pouco de veneno. Quem aceita um pouco de veneno? Então a gente começa a distribuir esse veneno. Então você começa a distribuir esse veneno para as pessoas, para você, e vai passando isso para todos os seus stakeholders, todo o seu grupo de interesse. Então é exatamente aqui que nós pecamos, porque o que você tem que receber do pai e da mãe são bilhões e bilhões que eles te deram, chamado vida. Então isso, na verdade, não é importante para as pessoas, não entende isso como importante, mas se você vai ali, aqui em Goiânia tem um hospital do câncer, Araújo Jorge. Então eu levo meus alunos lá de vez em quando para visualizar o seguinte, pergunta para aquela pessoa que está em estado terminal, o que ele daria para ter a vida de volta? Quanto ele pagaria? Se ele tivesse 1 bilhão, você fala, você daria 1 bilhão para ter a vida de volta? Você daria 1 bilhão para isso? Eu tenho certeza que ele daria. E ele daria isso. Então, quer dizer, a capacidade de uma pessoa egocêntrica, egoísta, é achar que o pai deveria ser como ele acha que deveria. Achar que a mãe deveria ser como ele acha. Aí ele perde tempo na produção e gasta tempo com as folhas que secaram. Portanto, anote essa frase. A árvore que produz não se incomoda com as folhas que secaram. Então eu gasto tempo com a folha que secou e fico reclamando. Que folha que secou? As pessoas que me traíram, o ciúme, o medo, o dinheiro, a pandemia, a dificuldade, tudo isso, a pessoa que morreu. Você está gastando tempo com isso, mas para que você não tem nada a ver com isso. Você tem que focar na produtividade. Você veio para produzir. Então esse é o nosso foco. Mestre Gamaral. Esse processo de criação de um checklist de pai ideal, de mãe ideal, pais em geral, né? Não interessa qual seja. Você tem ali uma lista do que deveria ser. Ou seja, às vezes, você nem pai nem mãe é ainda, mas já está julgando. Ou seja, você não tem ideia do que está fazendo, mas você já está julgando. Não, porque meu pai deveria ter feito isso. Minha mãe deveria ter feito tal coisa. E isso deveria acontecer dessa forma. A única coisa que eles precisavam te dar, eles já te deram. Que é a coisa mais cara da vida, que é a vida. Mais nada eles precisam te dar. Mas você sente a necessidade, você sente a falta, então o poder está em você. Quando você para de julgar e de jogar para o outro a responsabilidade e focando, porque, igual ele falou, quando você foca nas folhas que estão caindo, você não vê os frutos que poderiam estar surgindo. Então, quando você foca naquilo, você foca numa coisa que você não tem controle. E se você foca numa coisa que você não tem controle, gera ansiedade, gera medo, gera insegurança, gera raiva, porque você não tem controle. E você só precisa focar naquilo que você tem controle, que é a si mesmo. E bem pouco. Porque se você for reparar, nem o teu coração você faz bater, nem a respiração você tem controle. Pode ter, mas nem isso tem. Você fala assim, fica sem respirar aí durante 1 hora. Você não tem controle sobre isso, porque já tem a automatização que faz o seu funcionamento acontecer. Então, poucas coisas que você tem controle, você está focando sobre o que você não tem. Ou seja, ignorância. Você só precisa focar naquilo que você tem controle. E nós viemos aqui para 3 coisas. Experienciar como criadores, não como vítimas. Como criadores da nossa realidade. Evoluir e contribuir. A grande pergunta é, o que você quer criar? Como que você vai evoluir para isso acontecer? E como que você vai contribuir para a humanidade? E você não está focando nisso. Você está focando no erro dos outros, você está focando nos erros dos seus pais, e você acha que eles erraram. Pode até ter errado dentro de uma concepção sua do que seria melhor ou pior. Mas quando você está julgando, você sai da hierarquia. E existe uma hierarquia, existem leis, é isso que a gente vai falar sobre isso, mas já esse assunto brotou porque tinha que ter sido, né? Então a gente veio com o intuito de trazer as leis do universo, mas os princípios falam exatamente disso. E algumas leis, por exemplo, lei de dar e receber,
hierarquia e pertencimento. São leis sistêmicas. Ou seja, todo sistema tem essas leis. E essas leis têm que ser respeitadas, e quando não são respeitadas, o princípio de ritmo vai vir a compensação, para que haja o equilíbrio na sua vida. E, no momento que tem a compensação, dói, porque é uma chulapada na tua cara, que fala assim, olha, acorda para a vida. E toda dor, escreve aí, toda dor é um chamado para a evolução. E se você não evolui com a dor, você se mantém no sofrimento, que é opcional e ignorância total. Então você precisa fazer o quê? Nesta situação de pai e mãe, se coloca no teu lugar como filho, como menor. Seus pais estão aqui, você está aqui. Quando você julga, você faz isso. E aí você acabou de destruir a hierarquia da tua família. Nem seus pais estão no lugar dele, principalmente quando eles se colocam também como pequenos, nem você está no seu, ninguém está no seu lugar na família, perde-se o sistema inteiro, cada um que deveria estar, e vira uma bagunça. Quem aqui tem uma família bagunçada? E aí, quando você vai olhar, cara, você está sendo mãe do teu irmão, você está sendo mãe da tua mãe, você está sendo mãe do teu pai, mas menos filho e irmão. Você menos está no teu lugar. Quando você se coloca no teu lugar, você já arrumou metade da tua vida. E aí você vai focar em quê? O que você quer criar? Você é criador da tua realidade. E você pode criar até um ser humano à tua imagem e semelhança. Assim como foi feito com você. Então, se você pode criar um ser humano, o que é que você não pode criar? Mas você pode criar também uma doença, um câncer. Você pode criar sofrimento. Você pode criar tudo isso. Porque você tem o livre arbítrio. Mas você também pode criar amor, saúde, riqueza, prosperidade, ajudar as pessoas. Você pode criar ser humaninhos. Você pode criar o que você quiser. Desde que você tenha foco naquilo que você quer e naquilo que você não quer, você elimina.